Apenas um Show tem um dos melhores casais da história dos desenhos animados, onde eles simplesmente conseguiram mudar todo um personagem do Rigby e fazer o Guaxinim virar uma das pessoas mais amadas no fim da série. Entretanto, isso é só um lado da moeda, porque ao mesmo tempo que apenas um Show usa de Wriggling para fazer o personagem do Rigby crescer, eles também fazem o completo oposto com Mordecai, fazendo que era um dos personagens mais gostáveis da série chegar ao fundo do poço no final da penúltima temporada, quando ele tem a coragem de dar um fora na CJ no meio do altar. Mas como isso aconteceu? Como um dos melhores personagens do desenho decaiu tanto? Bem, é isso que veremos no vídeo de hoje. Mordecai. Você provavelmente sabe o ódio que as pessoas têm por esse personagem, e de fato, eu nem de perto concordo com muitas atitudes que ele teve após um determinado momento na série. Contudo, algo que eu vejo muitas vezes as pessoas esquecendo é que no início do desenho, Mordecai era uma pessoa até que bem gostável. Claro, tem a parte dele não saber falar com mulheres, existia, mas tipo, quem nunca passou por essa fase? Não era como se o personagem tivesse feito algum mal. You probably shouldn't go, Margaret. I bet your boyfriend won't like you going on a camping trip with two dudes. Ugh, what boyfriend? I'm not seeing anyone right now. Guys are jerks. God, I know, right? Guys are the worst. Também tinha o fato dele trabalhar ao lado do Rigby nas primeiras temporadas, uma das pessoas mais preguiçosas das animações. Obviamente, o Mordecai tinha sua parcela de culpa quando os dois meio que decidiam não fazer o trabalho, mas ele era sempre descrito pelos próprios trabalhadores do parque como o mais competente dos dois. Sem contar os momentos que ele fazia sua parte do trabalho, mas o Rigby se recusava a fazer a dele e os dois se ferravam por isso. Na terceira temporada de Apenas um Show, nós tivemos um episódio chamado O Ovo Excelente. Aqui o Rigby morre e a única maneira de salvá-lo era comer uma refeição absurda de muitas calorias em 30 minutos. No desafio, o Mordecai passa semanas treinando para isso e realmente faz de tudo para conseguir comer as calorias necessárias. No final, descobrimos que ele morreria se escolhesse o chapéu errado, mas ele continua, tudo para salvar o seu melhor amigo. No meio do episódio, o Benson também manda uma bola fora gigantesca e começa a culpar o Mordecai e o Rigby pela quase morte do Guaxinim, fazendo o Mordecai ter uma das cenas mais satisfatórias das animações quando ele faz o Benson ter o que mereceu. Sabe, esse personagem realmente tinha boas ideias. Isso fazia com que na época o Mordecai fosse uma das pessoas mais gostáveis da série. Eu mesmo, quando vi o desenho quando criança, sempre torcia pro Mordecai conseguir o que queria, enquanto eu tinha algum desgosto pelo Rigby. Mas, mesmo vendo tudo que o personagem tinha construído, uma simples decisão de roteiro faria o jogo virar completamente e o pássaro virar uma das pessoas mais odiadas pelo fandom. Desde sempre no desenho, o Mordecai ficava indo atrás da Margaret, e isso criava uma dinâmica um tanto quanto interessante pela série, porque quando o Mordecai finalmente ia conseguir beijar a Margaret, alguma coisa acontecia e o beijo não rolava. Ainda assim, aos poucos, o Mordecai foi chegando mais perto de conseguir o que queria, e a Margaret realmente dava sinais de gostar do pássaro. Então, tomando coragem para pedir ela em namoro, no final da quarta temporada, o Mordecai faz isso. E quando as coisas pareciam que dariam certo, Margaret confessa gostar do Mordecai, mas que precisava se mudar para fazer a faculdade, e isso acabaria com qualquer chance de relação entre os dois. Até o momento, você pode estar confuso, tentando entender o motivo do personagem ser tão odiado. Afinal, até o momento, tudo o que aconteceu foi uma situação normal de romance. E sendo honesto, Mordecai era bem amado até esse momento da série, mas entre a quinta e sexta temporada, as coisas começariam a decair. Por um momento, a CJ volta na série, e se preparem porque essa personagem sofreria. Fica evidente que ela sempre teve algum tipo de insegurança com relacionamentos, mas mesmo assim, ela consegue um relacionamento até que bem saudável com Mordecai, por incrível que pareça. CJ e Mordecai simplesmente funcionavam um pelo outro. É admirável ver um relacionamento dos dois na série, porque a química entre eles era muito boa. Pessoalmente, eu me lembro bem de um episódio em que eles jogam queimada, que mesmo não sendo namorados ainda, foi muito fofo ver eles se resolvendo. Fora que a CJ é uma pessoa muito melhor que a Margaret, porque enquanto a Margaret deixava um pássaro não vai ou não vai gigantesca, a CJ progrediu até que rapidamente com Mordecai, sendo seu namorado até que bem depressa. Explicado tudo isso, vendo tudo que a série tinha construído entre os dois, do mais absoluto nada, e de repente o Mordecai simplesmente trai a CJ com a Margaret em um especial de Natal. E acredite em mim, o episódio vai ficando cada vez pior conforme ele passa. No início do episódio, o Mordecai estava até que bem feliz comemorando o primeiro Natal que ele passaria com a CJ ao lado da Aileen. O que ele não esperava, entretanto, é que a Aileen revelaria que a Margaret estaria lá também, e o Mordecai rapidamente toma um susto e espera o pior, onde ele poderia ficar sem graça e a CJ terminar com ele por ciúmes, esquecendo totalmente que a única missão do pássaro ali era simplesmente não trair a sua namorada. Eu acho muito boa a reação do casal saudável da Aileen e do Rigby aqui, que basicamente falam que ele estava fazendo tempestade num copo d'água e que tudo que ele tinha que fazer era falar com a
CJ sobre a situação e que ela entenderia. O que irrita é que o pássaro tenta fazer o máximo para evitar a situação, ao invés de só seguir o conselho da Eileen e enfrentar o que ele tinha que enfrentar. Por uma das primeiras vezes na série, o Rigby é a pessoa responsável e avisa que ele tinha que ir à festa com a sua namorada, porque, sabe, ela era sua namorada. Pouco tempo depois, o inevitável acontece e as duas se encontram. Surpreendentemente, mesmo o Mordecai evitando isso, a CJ entende o medo do pássaro sobre a situação e conforta ele, dizendo que ela estava ao seu lado e agora as coisas tinham mudado. Mal sabe ela que menos de 2 minutos após ela falar isso, Mordecai conversaria com a Margaret, lembrando de tudo que ela passou antigamente. O pássaro simplesmente beija Margaret na frente da CJ. Até esse momento da série, o Mordecai foi mostrado sendo um personagem super gostável. Você via que ele realmente se importava com a CJ e de fato fazia as coisas por ela. Eu acho válido pontuar que por mais que apenas um show seja um desenho ótimo, isso não faz o menor sentido narrativo. O Mordecai não tinha se mostrado atraída pela Margaret em nenhum momento após tudo isso, e ele pela série inteira é mostrado como um personagem gostável, mas simplesmente por coisas envolvendo esse relacionamento, fica impossível simpatizar com ele. De qualquer forma, do mesmo jeito que o show faz esse plot para o Mordecai se ferrar, o desenho também faz o oposto. No episódio seguinte, o Mordecai de algum jeito conseguiria voltar atrás depois de ficar todo machucado. Então, bem, desse modo você pensa que as coisas ficariam bem, não? A partir daqui, a relação da CJ com a Margaret fica um pouco mais estranha, porque a Margaret precisa ver diversos problemas da CJ, chegando em algumas situações de quase morte. Tem até uma hora que a Margaret precisa mentir que tem namorado para continuar viva. Logo depois, ela descobre a verdade, ainda sabendo que a Margaret gosta do Mordecai. Ainda é muito estranho tentar agir normal, mesmo sabendo que o seu namorado ainda fala frequentemente com a mulher que ele te traiu. Isso acaba influenciando na relação do Mordecai também, porque ela fica bem confusa a partir de agora. Vale lembrar que o Mordecai, a partir desse momento da série, estava ficando como um personagem cada vez mais obscuro. Tem um episódio inteiro para mostrar sobre como o Mordecai estava se espreguiçando nas costas do Rigby para sair com a CJ. O pior é que o Benson ainda caía na lógica das primeiras temporadas, em que o Rigby era preguiçoso e acreditava que o Mordecai fazia as tarefas. Inclusive, isso dá muita raiva, porque o pássaro se recusa a falar bem do Guaxinim nesse momento. De qualquer forma, essa jornada chegaria a um fim trágico. Aqui é o casamento do Musculoso, e por um momento você realmente pensa que o episódio vai ser sobre ele, mas da metade pro final, Mordecai complicaria as coisas totalmente. Conversando com Rigby, ele chega à conclusão de que não estava totalmente bem com a CJ. Isso é estranho, tendo visto que antes disso o desenho só mostrou os dois sendo felizes juntos. Claro, teve a saga do Mordecai sendo um completo idiota, mas tirando a Margaret da equação, os dois sempre tinham momentos fofos mesmo assim. De qualquer forma, vamos lá. Um casamento estava acontecendo, então eu vou dar algumas opções abaixo e vocês têm que adivinhar qual foi a decisão tomada pelo Mordecai. Opção A: ignorar tudo e seguir com a CJ torcendo para as coisas darem certo mesmo assim. Opção B: aceitar os seus sentimentos e terminar com a mesma imediatamente. Ou opção C: esperar o casamento acabar e assim que a poeira baixar falar de seus sentimentos e que mesmo que ele sinta muito por tudo isso, ele não poderia continuar com aquele relacionamento e terminaria com a sua namorada. Meus amigos, vocês todos erraram, porque a resposta é a alternativa D: parar toda a cerimônia de casamento para anunciar na frente de um bando de pessoas que sequer te conhecem que você está terminando com a sua namorada por ainda ter sentimentos na sua ex. Caramba, essa foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi em muito tempo. O mais assustador é que a CJ consegue aceitar isso e terminar com Mordecai da maneira que devia ser. Mas cara, apesar disso ser realista, é muito injusto ver a CJ saindo da série, porque ela era realmente uma personagem boa, com bons pensamentos e tinha muito o que mostrar. E o pior é que você pensa que já que o Mordecai largou a CJ e como ele ainda tinha sentimentos pela Margaret, por mais não saudável que eu ache isso, ele vai atrás da Margaret, não. Bem, por incrível que pareça, não. Pois nesse episódio, os dois só tem um momento em que o Mordecai simplesmente aceita que ele é feito para ser amigo da Margaret e esquece seus sentimentos por ela. E por mais que eu prefira os dois como amigos, e definitivamente seria muito estranho eles ficarem juntos, porque toda essa saga veio anteriormente se o único motivo dela existir foi para fazer a personagem da CJ sofrer. Eu nem acho que esse caso seja tão ruim quanto Star vs Força do Mal. De certo modo, eu entendo que os escritores quiseram fazer aqui, mostrando um personagem do Mordecai claramente sendo um babaca, mas cara, eu acho isso muito injusto. Tem outra maneira de você fazer isso sem destruir completamente o personagem do nada. E do jeito que isso é feito aqui, você toma um susto porque ele foi mostrado fazendo coisas muito boas pela série antes disso. Depois disso, o pássaro pelo menos se demonstra sendo uma pessoa boa e de fato evolui na temporada do espaço e mais ainda no final. Mas meus amigos, eu achei muito injusto tudo que aconteceu com a CJ nessa relação. Ela pode não ser a pessoa mais estável, mas definitivamente era a melhor pessoa para o Mordecai. Mas bem, eu acho que é isso. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Valeu, memes, por serem incríveis. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!